Vai dizer assim: e o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Meu Deus. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele pediu para a gente fazer o quê? Nos arrepender. Irmãos, esse arrependimento não é um arrependimento emocional não, viu? É uma mudança de estilo de vida. Uma mudança de mentalidade. Por que ele pediu para a gente mudar a nossa mentalidade? Porque estava chegando o reino de Deus. Vamos ler de novo? Versículo 17. Você está assim meio desanimado. Não sei se é porque está chovendo muito, está, né? Está fazendo frio. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, mude a sua mentalidade, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de falar, mude o seu comportamento, porque está próximo o reino dos céus. Por que Jesus ele faz questão, queridos, de pedir, né, dar essa ordenância para a gente? Porque está no imperativo, né? Arrependei-vos. Está dando uma ordenância para a gente. Porque se a gente não nos arrepender, se nós não nos arrependermos dos nossas práticas, e não simplesmente arrepender, né, pela nossa emoção, irmãos, não mudar o nosso estilo de vida, nós não vamos experimentar do que o reino de Deus pode proporcionar sobre as nossas vidas. Está comigo, sim ou não? Então esse arrependimento é uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de conduta. Arrepender é se você está torto para cá, você vai se ajustar. Amém? Se você está indo nessa direção, ele está mandando você voltar. Amém? É uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos, uma mudança de ciclos. Não é simplesmente um sentimento: ai, eu pequei ontem, ai, mas hoje eu estou tão arrependido, ai, Jesus, acho que vou até morrer. Não, irmão, isso não muda, não faz nem uma formiga descer da parede. É um sentimento de que você realmente pecou, que eu vou trazer para mim, né, senão eu vou estar apontando você, que eu realmente pequei, que eu falhei, que eu chateei o coração de Deus, que eu errei o alvo, porque pecar é errar o alvo. E que nesse meu pecado eu feri alguém, eu deixei alguém triste, porque todas as vezes que você peca, que eu peco, eu machuco alguém. Entenda isso, querido. Porque você, presta atenção, você é um ser único, mas você não está sozinho, você está ligado a outras pessoas. E principalmente as pessoas que te amam. Principalmente as pessoas que te querem o bem, que quer ver você crescendo, rompendo no Senhor. São essas pessoas que nós mais ferimos quando nós erramos o alvo. Quando nós pecamos. E você quer saber qual o pior de tudo? É que quando eu não mudo o meu hábito, eu estou falando para a pessoa que está do meu lado: ó, você que se exploda por aí, porque eu vou viver do meu jeito, problema seu. Se me quiser, é assim. Se não quiser, vai continuar sendo assim, pega o beco. É assim que você está querendo falar para as pessoas que estão do teu lado. Se você me ama mesmo, você vai ter que me suportar. Por que o cara ou a cara não muda, né? Está querendo fazer prova de amor no erro? Não existe isso, irmão. Então entenda, todas as vezes que eu erro, que eu peco, que eu falho, eu estou ferindo alguém. Tem alguém que está pagando o preço.
Adão pecou, quem pagou o preço? Adão pecou, quem pagou o preço? Adão pecou, quem pagou o preço? Nós não, Jesus. Vou frisar aqui de novo, já que me pediu para perguntar. Adão pecou, quem pagou o preço? Pronto, grave isso aí. O inocente pagando pelo devedor, é ou não é? Então, queridos, arrependimento não é um sentimento. Tem gente que está com arrependimento de Judas. Pastor, que arrependimento e eu quero que você saia daqui com arrependimento de Pedro. Para que você possa experimentar do que o reino de Deus pode proporcionar para você. Qual é a diferença? Eu já até falei sobre isso aqui, sobre o arrependimento de Judas e o arrependimento de Pedro. Os dois se arrependeram, sim ou não? Mas a diferença é que Judas continuou no mesmo caminho até chegar na morte. Pedro parou, foi confrontado e voltou. Mudou a rota. Refez a rota. Hoje está onde? Só na glória. Esperando só o dia para poder, né? Vai ter uma porta na Nova Jerusalém com o nome Pedrão. Porque o arrependimento de mudança de comportamento, ele também nos reposiciona na vontade de Deus. Quando eu mudo o meu comportamento, eu me reposiciono dentro da vontade de Deus. Não, o arrependimento de emoção não, irmão. Isso aí, cara, não move nada. A única coisa que você faz é atrair mais coisas para você. Por quê? Porque você continua praticando. Está comigo, sim ou não? Então eu quero que você viva o reino de Deus. Eu quero que você experimente do reino de Deus. Eu quero que você possa viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Mas o reino de Deus está para todos, sim ou não? Mas nem todos querem o reino de Deus. Por quê? Mateus capítulo 7, verso 20. Coloca para mim. Depois eu volto para... Olha o que diz. Quantos querem o reino? Pelos seus frutos? Vai lá, 21. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, amém? Mas aquele que faz a vontade... Queridos, aqui nós temos duas linguagens, o reino de Deus e o reino dos céus. Qual é a diferença dos dois? O reino de Deus, ele é desde a criação até a eternidade, amém? Ele é o reino. Ele é, está sendo e será. Não muda. O reino dos céus é um tempo dentro do reino de Deus. Quando foi estabelecido o reino dos céus? Quando Jesus começou a se manifestar sobre a terra. E aí até a volta de Cristo. Amém? Isso é o reino dos céus. É um tempo dentro do reino de Deus. Só para vocês pegarem aí. Quem está fazendo o curso é importante. E Deus está gerando algo no meu coração sobre o curso, irmãos. Acho que nós vamos avançar em algumas partes ali que vai ser top. Mas glória a Deus. Vamos deixar o curso para depois e vamos continuar falando. Então, ele está falando assim, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o reino de Deus, irmão, está ligado diretamente ao nosso corpo espiritual, à nossa vida espiritual com Deus, à nossa conduta espiritual com Deus, à nossa prática espiritual com Deus, à nossa devoção espiritual com Deus.
o nosso comportamento espiritual com Deus. Amém? Porque a parte espiritual é a parte mais íntima do nosso ser, a ponto que só Deus pode acessar. Está comigo? A nossa parte espiritual é a parte mais íntima do nosso ser. Ela está lá guardadinha, só o Espírito Santo de Deus, ele tem capacidade de acessar por intermédio da sua palavra. E é no Espírito que nós fazemos a vontade de Deus. Lembra que eu falei dos homens almáticos na semana passada? Eu não estava nem lembrando dessa palavra e ela encaixa de novo, né? Deus está querendo falar alguma coisa aqui. Então, por que eu não faço a vontade de Deus? Por que eu não vou entrar no reino? Não está falando de salvação não, viu? Está falando de reino. Reino é governo. Por quê? Porque quando Deus vai acessar a minha intimidade, aí tem uma parte do nosso corpo chamada alma, que está no meio do caminho. E na alma está o quê? As nossas vontades e desejos, sentimentos, sim ou não? E é aí que você bloqueia o acesso de Deus. Porque fazer a vontade de Deus não é fazer o que eu acho que é certo. Daqui a pouco a gente vai ver. Fazer a vontade de Deus não é achar que fazendo certo eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque o certo na hora errada é errado, o certo da maneira errada é errado, o certo com a pessoa errada é errado. Está comigo, sim ou não? Qual é o certo de Deus? O certo é da maneira certa, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E por que nós não fazemos a vontade de Deus? Porque essa alma, que ela está ligada às vontades, aos prazeres desse mundo, ela estabelece esse limite. Quando Deus vai acessar na sua intimidade, aí você fala, não, Senhor, isso aqui hoje não. Ah, Deus, mas tem que ser tudo isso. Ah, Senhor, mas eu não consigo ainda. Ah, Senhor, mas para eu servir o Senhor, eu tenho que fazer mesmo tudo isso aqui que você está falando. Porque esse tudo que você está falando não é nada diante de Deus. E só nos prejudica. Por quê? Presta atenção. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Pega isso aqui como uma chave para você. Todas as vezes que o Espírito Santo de Deus te confrontar, você deixar algo, é porque ele tem algo melhor para você. Naquela mesma situação, naquele mesmo lugar, só não talvez com as mesmas pessoas. Eu vou falar de novo, irmão, isso aqui é muito poderoso. Todas as vezes que você for confrontado pelo Espírito Santo a deixar algo, a mudar algo na sua vida, Deus está falando assim, ó, deixa isso aqui que está te prejudicando, por isso que vai te fazer bem. Aí, como os seus olhos espirituais estão fechados, você está vendo só as coisas desse mundo, você fala assim, não, Deus, hoje não dá. Amém? Então, qual é o bloqueio para que nós venhamos fazer a vontade de Deus, para que nós possamos acessar o reino? A nossa alma. Porque a minha vontade ainda está para mim acima da vontade de Deus sobre a minha vida. Os meus prazeres, os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, o meu tempo, ainda está acima da vontade de Deus para a minha vida. Então, enquanto a sua alma estiver falando assim, ó, eu quero isso, eu desejo isso aqui para mim é importante, não sei o quê, está falando o quê? Que as coisas que eu estou vendo ainda são muito mais importantes daquilo que a fé está me mandando acessar. Presta atenção, e tudo que nós estamos vendo, você quer um carro bom, sim ou não? Uma casa boa, sim ou não? Uma família restaurada, sim ou não? E a Bíblia diz que tudo isso que você vê hoje é só sombra daquilo que Ele tem para nós.
Ele é o quê? Só sombra. Deixa eu mostrar um negócio aqui para você rapidinho. Coisa rápida. Hebreus capítulo 11, verso 3. Olha o que vai falar, irmãos. Olha quanto que isso aqui é poderoso. Todo mundo sabe esse versículo. Mas eu vou ler, né, para gerar fé nos irmãos. Pela fé. Pelo quê? Pela fé. E onde é que nós firmamos a nossa fé? No nosso espírito. Pela palavra, sim ou não? Então, pelo espírito, pela fé, entendemos que aí é um entendimento. Não é uma informação simplesmente. É um entendimento. Você precisa construir esse entendimento dentro de você. Não simplesmente uma informação que ela entra na nossa mente, irmão, e quando você sair ali fora, que entrar no teu carro e for para casa, ela já esqueceu. Você precisa construir isso dentro de você. Por isso que, enquanto você ficar relutando, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, nada pode ser construído dentro de nós. A gente precisa ter convicção daquilo que eu quero e permanecer na posição, na direção, no ritmo, com as pessoas, fazendo o que é necessário para que aquilo que eu tenho convicção comece a ser construído dentro de mim, e só depois que ele estiver construído dentro de mim, ele começa a ter forma pelo lado de fora. Pastor, é tudo assim? Tudo isso. Pastor, é difícil. Se você nunca começar, vai ser impossível para você. Então, tudo que você deseja, presta atenção, tudo que você almeja, ele precisa estar construído dentro de você, dentro de mim, a tal ponto de que quando ele criar forma aqui, ele não te corrompa aqui. Qual é o problema das pessoas? Que elas querem ter tudo aqui, sem ter nada aqui. Quando ele apresentar para você o que ele tem para você, irmão, você se corrompe. Você vai se perder. E Deus, presta atenção, Deus não te dá nada para você se perder. Porque tudo que Deus me dá é baseado na estrutura que eu tenho diante dele. Pastor, eu quero minha família restaurada. Eu quero meu casamento restaurado. Mas você está todo triturado por dentro. Pastor, eu quero meu ministério forte, eu quero meu ministério. Mas você ainda está lutando com a sua alma. Você ainda está lutando com coisinha, irmão. Sabe? Sabe, você está com picuinha com Deus ainda. Você está relutando contra Deus, mas Deus, isso aqui, Deus. Mas tem que ser assim, Deus, mas não sei o que, Deus. E Deus está falando, então fica aí com isso aqui, isso, aquilo outro, que eu não vou te entregar o que você precisa. A pergunta é, o que você quer da sua vida? Quer continuar do jeito que está? Ou quer viver realmente uma transformação de vida, de mente? Se estiver bom do jeito que está aí, irmão, continua. Né, irmão? A gente só muda aquilo que a gente já não suporta mais. Né? E se for a mulher, você tem que suportar mais um pouco. Se for o cabo de peixe, você tem que suportar mais um pouco. Coloca lá. É Hebreus 11, 3. Fala assim, ó. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, presta atenção. Posso falar? O casamento perfeito que você vê hoje não é o casamento perfeito que Deus tem para você. Porque nada do que Deus tem para você é uma cópia daquilo que já existe. Deus não te entrega cópia nenhuma.
Tudo que Ele tem para mim e para você sai diretamente do trono da graça e vem para nós como uma peça única para encaixar na nossa vida. A peça vem para encaixar, por quê? Porque você já faz parte dela. Está comigo, sim ou não? Senhor, meu sonho é viajar de avião. Senhor, meu sonho é poder... Mas chega no aeroporto, você não sabe fazer nenhum check-in. Aí você fica lá igual um abestado no meio do aeroporto. Como é que eu faço aqui, moço? Moço, como é que... Moço, parece que você está no meio do deserto, parece que você está vendo um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque você não se preparou para aquilo que você estava sonhando, irmão. Deixa eu falar uma coisa, tudo o que você quer só vai encaixar no que você é. Fala assim, aquilo que eu quero é só uma parte daquilo que está faltando naquilo que eu já sou. Eu quero a mulher mais perfeita, mas tu é um casca de jaca, como é que faz? Eu quero uma mulher cheirosa em casa, bonita, perfumada, todos os dias chegar, dar um beijo nela, ela tá... Mas o cara parece um brutamontes. Vai ter o quê? Uma mulher semelhante. É ou não é? Até na hora de fazer o chufli já brigando. Fazer uma besteirinha. Lá de vez em quando. Vocês gostam, né? Por quê, queridos? Porque nós não vivemos uma transformação para aquilo que nós queremos. Me ajuda a pregar, fala para o teu irmão que está do teu lado, fala assim, ó. Ei, viva uma transformação para aquilo que você quer experimentar em Deus. Senta esse menino, pelo amor de Deus, aí. Já está bem grandinho para entender, ficar sentado. Isso aí, esse rapazinho. Se fosse a irmãzinha dele, tudo bem, mas ele não, ele já está dando trabalho demais. Presta atenção. A gente precisa, irmãos, compreender essa realidade. Porque senão nós vamos ficar igual um menino na igreja, dando birra para Deus, fazendo biquinho para Deus. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou de bem com Deus, amanhã eu estou de mal. Sabe, e aí, enquanto a gente for menino, irmão, nós não vamos experimentar nada. Eu falei isso aqui quarta-feira, quinta-feira passada. Gálatas capítulo 1, verso 4 vai falar, enquanto o herdeiro for menino, de nada ele pode aproveitar. Quantos querem viver o reino de Deus? Então mude a sua mentalidade. Olha o que a Bíblia vai falar. Coloca para mim aí, Amanda, por gentileza. Mateus. Eu vou ler um pouquinho com vocês, só para a gente poder concluir. Tá? E eu vou falar um pouco mais na frente sobre o reino de Deus. Mas... Mateus 6,19. O que a Bíblia vai falar? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Ele está falando o quê? Não se prenda a coisas que são passageiras. Não vou falar sobre isso, isso aqui faz parte, amém, do que eu vou falar. Só isso aqui daria um seminário de mais ou menos a eternidade. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso
coração. Como é que é? Onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. O que você é apegado? Ali está o seu coração. Não precisa falar que você ama a Deus. Onde é que você mais gasta tempo? Onde está o seu coração? Não precisa falar que você ama a Deus, irmão. Não peca duas vezes, não. Olha o que a Bíblia está falando. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Será que Deus está mandando você fazer o que você passa a maioria do tempo fazendo o que você está fazendo hoje? Se não é, irmão, não precisa nem eu amo a Deus. Como é que você ama alguém que você não quer estar perto? Como é que você ama alguém que você não quer falar com ele? Como é que você ama alguém que você não conhece? Como é que você ama alguém que você não desenvolve um relacionamento com ele? Que amor é esse? Eu não quero ser amado por você desse jeito. Dá aquela canção que fala assim, que amor é esse, né? Isso é de Deus para nós, agora nós deveríamos cantar é o nosso para Deus. Com a cara de, sabe, de quem está chupando um limão. Que amor é esse? Porque nós somos hipócritas, irmãos. Nós passamos a maioria do dia fazendo aquilo que a nossa alma agrada e depois a gente vai chorar falando que ama a Deus. Pelo menos não peca sobre isso, irmão. Vamos lá. Não tem chá hoje, irmão, então a casca da cana vai voar aqui. Olha o que a Bíblia vai falar. Versículo 22. A candeia do corpo são os nossos olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão e tais trevas serão. Olha só que coisa mais terrível, irmão. Tem gente que ele tem uma malignidade em tudo que ele olha, em tudo que ele fala, em tudo que ele pega, em tudo que ele interpreta, que ele anda em trevas ao meio-dia. Ele anda tropeçando na sombra dele. Porque ele é a própria trevas na vida dele. Não tem nada de bom na vida dele. Ei, irmão, a Bíblia diz, dessas pessoas, afastem-se. Quem quiser andar em trevas, irmão, que anda sozinho. Anda parecendo um zumbi no meio da rua. O problema é que nós temos dó demais das pessoas. Nós somos melhores do que Deus, irmão. Estava comentando isso lá em casa. Nós temos a tendência de querer ser melhor do que Deus. O apóstolo Paulo pegou 2 irmãos que estavam dando trabalho na igreja, sabe o que ele fez? Entregou para Satanás. Para que seja talvez salvo no grande dia do Senhor. Sabe por que a gente tem a visão de Deus? Daquele velhinho bonzinho, da barbinha branca. Tamo aqui, meu filho. Já tô velho mesmo, tamo. Você tá novo? Vai desfrutar disso aqui, eu não aguento mais não. Vem aí com meu filho, que tá mais novo que eu. Sabe o velhinho? Cabeça branca? Não é o velho da lancha não, irmão. Deus é justo. E o amor dele é de acordo com a justiça dele. Ai daquele que cair nas garras do Deus vivo, irmão. Diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Você não está entendendo ainda, não. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Irmãos, pastor, meu sonho esse ano é conseguir minha casa. Tem pecado nisso? Meu sonho esse ano é passar num concurso. Tem pecado nisso, irmão? Meu sonho é poder ser promovido na empresa que eu trabalho. Tem pecado nisso? Meu sonho é abrir meu negócio. Tem pecado nisso? Mas se isso estiver na frente do Senhor, já era. Quer ver uma coisa? Presta atenção. Mateus 7, 21. Depois a gente volta para cá.
7:22, eu acho que é 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, meu Deus, não profetizamos em teu nome? Profetizar é pecado, irmão? E em teu nome não expulsamos demônios? Expulsar demônio é pecado, irmão? Tá, irmão, o pastor está lá expulsando demônio. Aquele pastor é uma benção. Não é? Está lá profetizando, é uma benção. Tem pecado nisso? Daqui a pouquinho você vai ver. Em teu nome expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que é maravilhas? Ressuscitar os mortos. O que ele vai falar no versículo 23? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Porque todas as vezes que ele foi acessar o seu coração, a tua alma falou assim: aqui não. Aqui quem cuida da minha vida sou eu. Pastor, comedor de feijão igual eu, não sabe de nada não, e vem ditar regra para a minha vida não. Você não está falando para mim não, você está falando para o Senhor. Teve uma mulher, um casal, que decidiram no coração de vender uma propriedade, e aí quando vendeu, falou assim: não, nós não vamos dar o dinheiro todo, não, vamos dar só uma parte. E aí decidiu lá, quando o maridão chegou, aí Pedrão falou assim: por que vocês mentiram no coração de vocês sobre a oferta que vocês vão dar? Não mentisse a mim, mas mentisse ao Senhor. Ele caiu duro no mesmo lugar, irmão. Não adianta, você está pensando que é aqui, esse carnal aqui que você está vendo, né? Não é nada. Mas quando você tenta, menosprezar, aí você não está menosprezando a mim, ao Senhor. Aí dá ruim. Aí ele fala assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O cara estava expulsando demônio, estava curando enfermo, estava profetizando, estava, ressuscitando os mortos. E Jesus está falando assim, aparta de mim vocês que estão praticando a iniquidade. Nem te conheço. Porque tem gente que é usado por Deus, mas tem gente que usa Deus. Deus está falando, quando você estava praticando isso aí, eu não te mandei não. Mas estava fazendo bem, mas não te mandei você expulsar demônio. Você estava expulsando demônio de uma pessoa que eu mandei os demônios atormentar ela. Quando você foi ressuscitar o moço, você ressuscitou alguém que eu tinha matado. Porque fazer o bem sem a ordem do Senhor é fazer o mal. Por isso que fazer a obra do Senhor não é fazer o que eu acho que é certo, é fazer o que Ele manda. A obra é dele. Chega um profissional lá da área de construção civil, chega lá no terreno limpo lá, o dono fala, eu quero construir uma casa. O cara chega lá e bota o tijolo em qualquer lugar, faz o buraco que ele quer, faz a planta que ele quer. Só porque o cara quis que ele construísse uma casa? Não, irmão, tem a planta lá certinha. É ou não é? Erra para tu ver. Ei, não é estar aqui dentro. É ele estar aqui dentro. Não é você estar sentado aqui, não. Ele está sentado com você na sua casa. Estou terminando, viu, irmão? Ou melhor, primeira parte. Aparta de mim que eu não te conheço. Às vezes nós queremos fazer, eu não vou nem continuar lendo Mateus 6, na próxima semana a gente continua, porque Deus tem ministrado muito no meu coração sobre isso, irmãos. Mas deixa eu continuar aqui para a gente finalizar. Dá só um ponto parágrafo, né? Depois a gente continua. Presta atenção. Às vezes,
Nós estamos querendo fazer muito para Deus. E Deus está falando assim, meu filho, eu quero acessar o teu coração. O dia que eu acessar o teu coração, você vai saber exatamente o que eu quero que você faça. Porque enquanto Deus não acessar o meu coração, irmãos, nós vamos pensar, achar que nós estamos agradando a Ele. Davi pecou, sim ou não? Davi matou, adulterou. Não foi? Era um homem de guerra. Mas o coração dele estava onde? Ei, ó, irmão, vou falar, não sei se você vai suportar isso não. Recebe a pedrada aí agora. Ei, fazer o certo, que você julga certo, sem Deus acessar o seu coração, é mais pecado do que fazer o errado com o coração na mesa. Eu sei que você não entendeu. Fazer o que você julga ser certo, sem Deus acessar o seu coração, é muito mais pecado do que você fazer o errado, Deus conhecendo o seu coração e a sua fraqueza. Pastor, me dá uma base. Paulo falou bem assim, ó. Pelas excelências das revelações que eu tive. E ele ainda fala assim, teve um homem que foi ao terceiro céu, não sabe se na carne ou se fora dele, Deus o sabe, mas que por causa das excelências das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. A saber, o espírito de Satanás, para esbofetear ele todos os dias, para que ele não se engrandecesse, tamanha foi as revelações. E ele fala assim, eu orei, eu busquei a Deus, Senhor, tire de mim, tire de mim. E Deus falou assim, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder olha o tanto que isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é poderoso, cara. Nós estamos andando na contramão de Deus. Ei, Deus está falando assim, ó. Ô, Paulão, eu sei da sua fraqueza, cara. Porque eu conheço o seu coração. E é por isso que a minha graça é suficiente para você. Dependa da minha graça, cara. Pode deixar o Espírito aí te esbofetear. A minha graça é suficiente. A minha graça é maior. A minha graça te sustenta. A minha graça te coloca de pé. A minha graça te promove. A minha graça te coloca lá em cima. A minha graça te, sabe, é a graça, irmãos, é depender da graça. É viver na graça, mas com o coração na mesa, um coração aberto, onde que Deus pode acessar aos lugares mais restritos da sua alma. Não adianta. Não adianta, querido. Nós precisamos entender qual é a ótica que Deus vê as minhas condutas e o meu coração. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmão. Que aquilo que ele quer fazer, ele não faz. O bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz por causa da força de uma natureza que está sobre a vida dele. Porque quando ele faz o que ele não quer, já não é ele que faz, mas a velha natureza que ainda está, sabe, grudada nele. Nós temos que ter essa mesma consciência, querido. Nós vamos errar, sim ou não? Nós vamos falhar, sim ou não? Nós vamos pecar, sim ou não?
Nós vamos ferir pessoas, irmãos. Isso é do homem. Mas o nosso coração jamais pode sair da mesa do Senhor. E nós temos que ter o mesmo comportamento que Davi teve. Quando ele pecou contra Betseba, falou: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Está aqui na mesa. Está aberto aqui. Vê se há algo em mim que te afasta de mim. Vê se há algo impuro. Sabe, eu não posso perder a tua presença. Para mim é muito mais importante a tua presença do que esse palácio. Mas não retires de mim o teu espírito. E me guia, Senhor, pelo caminho eterno. É esse Davi de hoje que Deus quer. São esses Davi que Deus está procurando. Não um homem, irmãos, que ele é autossuficiente, que ele julga não precisar de ninguém, que ele julga não conhece, que não quer mais caminhar, que não quer mais Deus, que acha que não precisa de Deus, e está aí caminhando, sabe, na sua direção. O problema é que quando o negócio dá ruim, faz o quê? Deus! Deus! E começa a gritar: Deus! Onde é que o Senhor está, Senhor? Ei, Deus, o que foi que deu errado? Deus está falando mesmo assim, ó. Eu tentei acessar o teu coração várias vezes para você não cair nesse erro. Eu usei pedra no caminho, eu usei um acidente no meio do caminho onde você estava passando. Eu fiz de tudo para impedir que você chegasse onde você chegou. Agora eu quero ver se você tem humildade para reconhecer o erro e traçar um novo caminho e mudar o seu comportamento. Aí sabe o que a gente faz? O bonzinho: vem, meu filho, vou te ajudar. Eu estou sendo um canal de Deus para você. E Deus está quase fulminando você. Deixa ele aí. Você acha que ajudar todo mundo é de Deus, irmão? Você precisa ajudar quem Deus mandou você? Falar com quem Deus mandou você? Falar. Orar por quem Deus mandou você? Orar. A Bíblia fala sobre os falsos irmãos, os falsos obreiros. A Bíblia fala para a gente poder se afastar deles. E a Bíblia fala assim, ó, por esses eu peço que nem ore. Tem muita gente que eu já parei de orar, irmão. Eu já entreguei: Senhor, tem 2 pretinhos lá. Resolve a vida desse, porque eu já não vou mais orar. Estou olhando pela janela para ver o dia que volta. E o dia que voltar, a gente está de braços abertos para poder acolher, amar, de acordo com o que o Senhor quer com a vida dessas pessoas. Está comigo, sim ou não, irmãos? Ei, Deus está chamando a sua igreja para viver um arrependimento, uma mudança de conduta, uma mudança de atitude, uma mudança de estilo de vida, para que nós possamos acessar o reino dos céus. E não viver como meninos aí jogados para tudo que é vento de doutrina. Se o sol alinhar para cá, eu vou. Se alinhar para ali, eu vou. Não, irmão, nós precisamos realmente nos posicionar e ter convicção daquilo que nós queremos em Deus. Está comigo, sim ou não? Fique de pé no seu lugar. Deus abençoe você que está em casa, você que assistiu até agora. Deus possa te abençoar, te fazer grande no Senhor, crescer no Senhor, desfrutar do melhor de Deus sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Sabe, queridos, eu não sei como você chegou aqui, de verdade.